Meus amigos, boa tarde, 15h30 do dia 23 de março, sexta-feira. Dei um stop aqui no escritório para parar para gravar esse vídeo. Vídeo esse que, como eu expliquei para os senhores, não se trata de aula. Não é uma aula, é uma breve pincelada na matéria que nós estamos ministrando para vocês aí no quarto período de Direito da nossa FAMIG, sobre algumas especificidades da matéria que às vezes fica um pouco intrigada, gera alguma dúvida, gera alguma polêmica, enfim. É para auxiliar vocês no estudo, né, do direito penal, da nossa matéria, para a prova e entre outras coisas. Pois bem, escolhi hoje o artigo 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Eu quero ir direto ao ponto, induzir, instigar ou auxiliar. Nós já trabalhamos o conceito, né? Induzir é fazer nascer, instigar, o sujeito já tem latente a ideia de se autoexterminar e você fomenta isso, corrobora, e o auxílio é aquele auxílio material que você empresta ali, é o objeto pelo qual ele vai utilizar para retirar a sua vida. Mas não é disso que eu quero falar aqui, isso eu acho que ficou bem tranquilo em sala de aula. O que causa uma certa estranheza na interpretação desse dispositivo legal é a figura da tentativa. Por quê? Eu pergunto aos senhores, é possível a tentativa no crime do artigo 122? Veja, sendo ele um crime plurissubsistente, ou seja, que pode haver o fracionamento do iter crimes, há da nossa parte uma predisposição a dizer que há sim a tentativa, uma vez que crimes dessa natureza admitem a forma tentada. Só que aqui nós temos uma exceção a essa teoria, vamos colocar assim, a essa coisa que é comum dos crimes plurissubsistentes. Não há a possibilidade da tentativa. E aonde que nós encontramos um problema de interpretação? Na própria redação do artigo, que diz o seguinte: bom, se o suicídio se consuma, a reclusão de 2 a 6 anos, tranquilo. Agora, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave, o Código prevê uma pena de 1 a 3 anos. Meus amigos, prestem atenção. A tentativa que o Código está se referindo não é imputável ao sujeito ativo desse crime, que só pode ser qualquer pessoa que pratique um dos 3 verbos da conduta: induzir, instigar ou auxiliar. Não é a tentativa dele contra o suicida que o Código está se referindo, mas é a tentativa do próprio suicida contra ele mesmo. O suicida tenta se matar, ele tenta, não consegue. Se ele não conseguir se suicidar, mas resultar lesão corporal de natureza, leia-se, grave, haverá uma consequência penal para o sujeito ativo de uma pena de 1 a 3 anos. Mas isso não é tentativa de suicídio por parte do sujeito ativo. É a tentativa de suicídio do próprio suicida contra ele próprio, que resultando uma lesão corporal de natureza grave faz com que o sujeito ativo que instigou, induziu, auxiliou, responda pela lesão corporal de natureza grave. E se for natureza leve, o fato é atípico. O fato é atípico que o Código não prevê. Por ausência de previsão legal, o fato é atípico. Então, dando aqui um exemplo para ficar bem claro, né, para todos nós, imaginem os senhores que Tiago induz ou instiga, essa é a parte da instigação que nós chamamos de moral, né, Roberto a suicidar-se. Então vamos supor que ele induz Roberto a suicidar-se. Roberto suicida-se. Crime consumado, 2 a 6 anos para Tiago. Tiago instiga Roberto a suicidar-se. Roberto tenta contra a própria vida, tenta suicidar-se, mas sobrevive. Da tentativa de Roberto contra ele próprio, resultou lesão corporal de natureza grave. O Tiago responde pelo quê? Ele responde pela lesão corporal de natureza grave, mas ele não responde pela tentativa do Roberto contra ele próprio,
porque nesse crime não se admite a modalidade tentativa. A tentativa que o código está se referindo é do próprio Roberto contra ele próprio. Então ele empregou a palavra tentativa para dizer que o suicida tentou se suicidar. Mas essa tentativa não é a tentativa que nós usamos no direito penal quando nós queremos nos referir à figura da consumação e da tentativa, que é aquele ato pelo qual o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, quando você lê que se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave, não há outra interpretação senão a que essa tentativa que o Código faz referência é a do próprio suicida contra si próprio. Ele tentou se suicidar e não conseguiu. E o que você vai avaliar para fins de responsabilidade penal do sujeito ativo que instigou ou induziu ou auxiliou é se da tentativa do suicida contra ele próprio resultou lesão corporal de natureza grave. Se resultou lesão corporal de natureza grave, a responsabilidade do sujeito ativo, pena de 1 a 3. Se a lesão for de natureza leve ou se não houve qualquer lesão, o fato é atípico, por ausência de previsão legal. Não há previsão da conduta subsumida em nenhum tipo penal, então não há tipicidade. Tá ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, né, nos nossos horários de aula. Vou gravar outros vídeos para a gente tratar, vou voltar naquele artigo 30 do Código Penal, que eu sei que ainda está latejando na cabeça de vocês, fazendo pequenos vídeos bem objetivos para a gente cumprir com essa nossa finalidade que foi pactuada, fazer esses pequenos ensaios de direito penal para nos ajudar aí nas nossas aulas. Bacana? Obrigado, um abraço a todos, sucesso para nós.